Como conseguir falar o que a gente tem para falar e sofre calado? Pois há o medo das consequências. Nessa pergunta aqui, a pessoa diz que queria ter coragem para falar, mas fica sofrendo calada pelo medo das consequências. Então o medo está exercendo uma restrição. Você não fala porque você tem medo das consequências. Bom, o medo é uma emoção. Toda emoção pode ser tratada com o EFT. Às vezes, o medo tem a sua utilidade também, tá? Que é te proteger. Talvez ele esteja te avisando, olha, se você falar isso, você vai ter X consequência. E aí você vai colocar na balança se vale a pena falar ou não. Agora, se é algo que é realmente muito importante de você falar, e você não está falando porque você está com um medo que, digamos assim, é irracional, porque não oferece risco à sua vida, não oferece nenhuma séria consequência, você precisa se questionar. O que de pior pode acontecer se eu falar o que eu quero falar? Aí você vai chegar numa resposta. E aí você se pergunta de novo, o que de pior pode acontecer se isso acontecer? E aí você chega numa nova resposta. E o que de pior pode acontecer se isso daqui acontecer? E você vai indo até você perceber que aquilo que você teme que aconteça não é tão ruim assim. Não é tão complicado assim. Uma vez eu estava atendendo um cliente de terapia, um cliente particular, e ele tinha muito medo de não conseguir pagar as contas e ser despejado. Ele estava muito ansioso por causa disso. Então eu perguntei para ele, o que de pior pode acontecer se você for colocado para fora? Se você não conseguir pagar as contas e você ser despejado de casa? E mais do que isso, eu fiz ele fechar os olhos e imaginar a cena. Fecha seus olhos e imagina a cena. Você na calçada, olhando para sua casa, da qual você acabou de sair, você com as pessoas da sua família, na rua, com os seus móveis na rua também, da casa de frente para a casa da qual você acabou de sair porque você não pagou as contas. Tá tudo bem nesse momento? Eu perguntei para ele. E ele falou que não. E aí eu perguntei novamente, tem certeza? Olha de novo. O sol tá brilhando? O chão tá debaixo dos seus pés? As pessoas que você ama estão do seu lado? Tá tudo bem nesse momento? E aí nessa hora ele confirmou que estava tudo bem nesse momento. Eu perguntei, o que você faria nessa hora? Ele disse, eu ligaria para um amigo e ia para a casa dele até que eu pudesse encontrar um novo lugar para ficar. Então perceba que mesmo quando o seu pior medo se concretiza, não é tão ruim assim. Ele tinha medo de estar na rua. Mas se ele estivesse na rua, não era o fim do mundo. Porque ele tinha um lugar para ir, ele tinha um amigo para ligar. Ele tinha um lugar para ir. E ele poderia reconstruir tudo de novo. Entende? Às vezes, eu nunca me esqueço que uma vez eu estava na aula, na faculdade de psicologia. E se a pessoa tiver muito medo da morte? Um aluno perguntou. A professora disse que a gente poderia perguntar o que de pior pode acontecer se você morrer. Sabe? Se você acredita que quando você morre não tem mais nada, você fica inconsciente, não tem vida após a morte, o que de pior pode acontecer se você morrer? Tá morto. Você não vai sentir nada. Entende? Aquilo que você mais teme que aconteça não é tão ruim assim quando você para pensar.